uma das mortes mais estúpidas da humanidade. Certo? Certo. Por que Murrado? É igual Roma Invicta, Murilo Conrado. Não sei nem o que é isso, mas é isso aí. Mano, é o seguinte, Diga. Murilão, esse é um piloto, né? Como dizem aí as pessoas do audiovisual, né? Então, tipo, é o seguinte, a gente tava pensando em trazer algumas coisas de história, assim, tal. E eu tinha pensado num tema, num livro que eu tô lendo, de ficção histórica, o terceiro livro da série, que lançou mês passado. Eu já até comentei com o Murilo, do São Jorge, só que eu não terminei, falta 100 páginas. Daí eu falei assim, não vou falar dele não. Eu vou uma coisa mais rapidinha e tal. Vou falar de uma galera que foi braba, ou supostamente foi braba, e se foi desse mundo aí de um jeito meio esquisito. E também falar um pouco do Em Volta, né? Beleza? É isso. Eu gostei do tema. Vamos meter marcha. E a melhor parte é que eu não faço a menor ideia do que ele tá falando. Fora a introdução. Introdução? Então eu fiz até uns slidezinhos aqui, né? Porque a gente aqui é prendado, né? Fala. Qualquer empresa aí que estiver precisando de designer gráfico, toma! Toma! Mil de Toma. Crotona. Diga sobre Milo de Crotona. Primeira coisa, você sabe onde é Crotona? Não. Crotona é na sola da bota na palma da mão. É na sola da Itália. Tá ligado? Uhum. É tipo no qualquer, não, mas na sola da frente Da ou frente. no. Não, é na botinha, Não, na parte do saltinho. isso, é na Calábria, né? Hum. Lá mesmo. E lá era o mundo grego, né? Magna Grécia, né? Como falam hoje em dia. Que é, De forma brevíssima. O que é a sim. Magna Grécia? A Magna Grécia seria o mundo grego ali, sabe? Uhum. Seria o. As áreas. A Magna Grécia seria no mundo grego na Itália, no sul da Itália. Entendeu? Entendi. Porque na época o mundo grego não só restringia na Grécia, entendeu? Uhum. E também tinha cidades, até no onde hoje é a Crimeia, tinha cidades gregas. Então, o Milo de Crotona, Murilão, você que gosta do assunto, ele foi campeão olímpico 6 vezes. Caraca, de quê? Ele foi de luta livre masculina. O cara era brabo. O cara era brabo. E também ele foi campeão criança, se não me engano, e campeão depois dos 40 anos. Caralho, mano, mas. Ou seja, ele era um cara bem difícil, tá ligado? Hoje em dia, tipo assim, hoje em dia ele estaria aí nas conversas de GOAT da luta livre. Será que ele ganharia de Joe Khabib, Jones. John Jones, Islam Makhachev? Chega. Não sei, mas ele tem feitos de forças impressionantes. Pô, ganhar com 40 anos já é um É. puta feito, né? E tem gente que atesta a historicidade dele, se ele existiu ou não, mas tem, se não me engano, tem autores clássicos que falam dele, tipo o Aristóteles, o Heródoto, o Epicteto. Então ele é conhecido, sabe, no mundo. Uhum. E Ele era assim? ele era supostamente assim, né? Puta que pariu, mano. O cara era muito shapeado pra época. Puro. Existe puro, 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 puro. não tinha Na suco na época, época. e a galera gostava de feitos de força, né? Então, tem até uma pedra famosa arqueológica aí que era tipo assim. Era, não lembro o nome do cara, mas um nome grego comum, sei lá. Diógenes, não sei. Diógenes consegue levantar essa pedra. É uma puta pedra gigante, tá ligado? O que o. É O uma mundo era brisa. mais legal mesmo, né? É legal, né? Os caras filosofavam e carregavam a pedra. Pedra. O que ele fazia de forte? Né? Ele conseguia. Ele estendia os braços, com os dedos estendidos assim, e pedia pra pessoa conseguir dobrar o mindinho dele. E as pessoas não conseguiam.
Caraca, não, ele é muito bruto. Será que essa imagem é em proporções? Cara, não sei, mas essa imagem eu acho que ela tá meio representada como. Ah, eu não posso falar sobre o que é essa imagem. Porque é o spoiler da história dele. Tá. Ele. Ele ficava de pé sobre um disco de ferro untado a óleo e desafiava as pessoas a empurrar ele pra fora. Não, ele não fazia isso. Desculpa, não. Mano, não, ele pode ser muito forte, mas ele não é antiaderente, ele é o que? Uma É, lagartixa, ele é porra. gripe, né? A unha, os dedos dele, tá ligado? Grudava? Grudava. Não, esse cara tá de migué. É... Num disco de metal? Não. Ele Possível. segurava uma romã, a fruta, né? Tá. Em uma das mãos e desafiava os outros a pegá-la. Só que ninguém conseguiu Será que tirar alguém da tentava? mão. Será que alguém tentava? Que cara chato também, né? Imagina, ele ficava no meio da rua, uma hora ele chegava Ô, com os dedos. tira a fruta da minha mão aí. É tipo TikToker, sabe? Que vai na rua. É. Oi, senhor, com o que você trabalha? Oi, por 10 milhões de dólares, você trairia sua mulher? No caso dele era, vira o meu mindinho aí. Vira o meu mindinho. Aí ele num disco de metal te desafia a derrubar-me. É... que mais? Ele também treinava carregando. Ah, e uma imagem famosa quando você vai ver o Milo, tipo assim, de pessoas que vão representar ele geralmente carregando um bezerro. Então ele carregava bezerros aí, como se fosse nada. Vacas, bovinos em geral. Então ele, tipo, curtia fazer força, né? Tem até tem uma informação aqui. O Diodoro Sículo, um certo estudioso aí, historiador grego, né? Ele falava que ele era seguidor de Pitágoras. Então, não sei se é verdade. E ele comandou um exército uma vez, o Milo, e ele usava, tipo, em vez de armadura, ele se vestiu como Hércules, usando pele de leão e uma clava. Mano, o cara, no mínimo, tinha como que fala, o drip. O Ele tava molho, dripado pra guerra. o molho. O molho. Então, o que aconteceu? Certo dia, ele gostava de fazer feitos de força, né? Só que uma hora isso vai contra, né? Ele tinha um aldeão tentando rachar um toco de madeira com um martelo. E você usava o martelo, é aquela cunha de madeira, né? Certo? Então você põe a cunha e bate com o martelo. Pum, pum. E a cunha vai separando o tronco, entendeu? Certo. E daí o Milo falou assim, mano, eu vou colocar as minhas mãos aqui e você vai tirar a cunha e eu vou tentar rachar a árvore no meio com a minha mão, com os braços. Tá ligado? Daí eles tiram a cunha e ele vai tentar fazer força, só que a árvore começa a juntar. E ele fica preso. Tipo, ele fica com a mão, com os braços presos na árvore. Tá ligado? E ele não conseguiu soltar, ele tava tentando soltar. Daí, a hora que o aldeão foi tentar salvar ele, a hora que ele foi voltar, o Milo tinha sido devorado por lobos. Ah, mano, mas também vai ser otário lá na casa do caralho, né? Segundo as lendas, né? Puta, pelo amor de Deus. Então, Mano. ele é famoso aí, um Ah, símbolo de cara. força. Ah, um símbolo de lerdeza, né? Tipo, esse é o tipo de cara que faz os maromba ficar com o estigma de burro, né? É, Que cara burro, velho. E tipo assim, qual que é a pior parte? Ele foi fazer isso no meio do mato. mano, ele. E, Por tipo assim, quê? quando você é campeão olímpico, você tem todos os louros. Ainda mais o Milo, ele devia ser tipo o Neymar, tá ligado? Porque, Da tipo, Grécia. as pessoas chamam você pra jantar, as pessoas, elas. Você é condecorado, você tem isenção de imposto, você tem prêmios. Mano, você é tipo um superstar, tá ligado? E você tá na rua
tentando rachar a árvore, porque o cara gostava muito do que ele fazia, tá ligado? Não, ele não gostava nem exatamente do que ele fazia, ele gostava de fazer coisas, né? Ele arrumava coisa nova de uma forma que ele morreu, né? É. E aí essa estátua aí, que ela é representada aí, ele com a mão no toco. Lá ele. E lá ele. E ali tá um leão. Né? As pessoas representam um com um leão com um lobo. É uma prova que é um lobo. Certo? Próximo da lista. O Oleg. Conhece o Oleg? Não conheço o Oleg. Mas ele tem um nome bom. Eu facilmente chamaria meu filho de Oleg. O Oleg é assim, o nome Oleg dos vikings, os vikings que foram para leste tem uma linguagem diferente. Então Oleg é o equivalente do Olaf. Da hora. Entendeu? Ele só que trocou o F pelo G, tá ligado? E o A. É o Olaf pra Oleg. Oleg. Que é o russo, né? Seria a língua mais russa. Então é o seguinte, explicando rapidamente, os vikings, né, que você conhece ali na Escandinávia, eles eram da Dinamarca, Noruega e Suécia, certo? Certo. A galera da Dinamarca ali, mais, né, e da Noruega, eles foram para Inglaterra, invadiram aquele negócio que todo mundo vê nas séries aí, e invade Capela e mata todo mundo. A galera da Suécia ali, mais ou menos, elas foram para a Rússia, onde era a Rússia. E quem liderou isso aí era o Rurik, certo? E o Rurik, ele faz a cidade lá de Novgorod, que é famoso, e aí começa a Rússia medieval. Então a Rússia medieval ela é fundada por nórdicos, entendeu? Bravo. E o filho do Rurik era muito novo. E quem assumiu foi o parente dele, amigo, o Oleg, até o filho dele ficar mais velho, que é o Igor. E o Oleg conquista Kiev, tal, e faz a Rússia de Kiev. Então a Rússia medieval foi praticamente o Oleg que fez, tá ligado? E fica a mesma linhagem fica até 1200, tá ligado? Isso é 800 e pouco. E ele tem uma boa alcunha, né? É o profeta. O profeta ou The Wise, né? Que seria o sábio. Beleza, o que aconteceu? Ele tinha uma profecia sobre ele. Nossa, isso nunca acaba bem. Profecia nunca é bom, né? Ele tinha uma profecia. Um certo cara que prevê o futuro aí, vidente, chegou nele e falou assim, ó, o seu garanhão vai causar a sua morte, seu cavalo. Tá ligado? Daí ele falou assim, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu cavalo e vou levar pra longe, alguém vai cuidar dessa porra e de boa. Beleza, o cavalo foi pra outro lugar, ele viveu a vida dele, o cavalo morreu. Ele falou assim, beleza, eu vou visitar o túmulo do meu cavalo, eu vou fazer um túmulo pro meu cavalo. A hora que ele foi ver o esqueleto do cavalo dele, uma cobra saiu do crânio do cavalo e picou ele. Cara, ele tinha uma profecia, velho. Por que ele não respeitou ela, mano? Que cara burro, mano. Mano, ninguém respeita a profecia, né, mano? Cara. Não, mas é tipo, meio que a profecia falou, olha, não faça isso. Eu não sou o cara que vai acreditar, mas vamos supor, o cara fala assim, Murilão, se você usar o mouse que você tá usando agora e não deu like nesse vídeo, Exatamente. não deu like nesse vídeo, o like, eu gostei e o comentário, você vai ficar sem internet uma semana, o seu trabalho não vai aceitar a sua justificativa, e se você trabalha de home office, pode ser que você perca o seu emprego. Exato. Pode E assim, cara, mas eu pago a internet, mas aqui é muito bom. A profecia, não tem como você dar a volta, entendeu? Que nem a história do Oleg, não tem como você dar a volta, ela vai acontecer. Respeita a profecia, por favor. Respeito. Se você não quiser ter o fim do Oleg, quer ficar sem emprego, 2025, não seria muito bom, né? Ainda mais com
cartão que você tá aí pra pagar mês que vem. Seria péssimo, né? Não ter o dinheiro. Que Aquela loucura. conta que você esqueceu de tirar o cartão, que você, puta, cobrou de novo. Sabe qual que seria a pior parte? Você não vai ganhar rescisão, não vai ganhar multa, não vai ganhar nada, Não. porque vai ser uma justa causa. Nossa, cara, mano, você tá sendo muito cruel, Por cara. quê? Por quê? Por quê? Por quê? É porque era só Porque dar o like, né? E dar a era só dar o inscrição. like. E aí a gente tá fazendo o quê? Uma profecia, como a de Oleg. Exato. Beleza, então. Tchau, Oleg. O próximo é rápido. Rapidamente. É o Top nome. Sigurd Eysteinsson. Ou Sigurd o Poderoso, é mais legal, né? Não, os dois são bravos. Beleza, ela é mais simples. Assim como o Mano Oleg, ele também é nórdico. Eu acho que eles têm uma vibe meio esquisita. Só que ele era do outro lado, né? E ele foi pra Escócia, né? Conquistar a Escócia. E beleza, ele tinha lá um rival Picto. Picto é aquela galera da Escócia que se pinta de azul. E tinha um rival Picto e tal, que era esqueci o nome dele, mas não importa, é um nome difícil. Daí ele falou assim, beleza, eu vou matar aí o chefe, vou conquistar o rolê e vou ficar renomado. Lógica tem. Lógico que tem. E ele era o Maelbrit, lembrei. Nome de jogador de basquete. Odentus, olha a alcunha do cara. Ele era Dentus. E ele ele desafiou o cara Lógico, né, caralho? pra uma batalha de 40 homens de cada lado. Assim, ó, vamos fazer uma fita. Eu levo 40, você leva 40. Igual pra igual. Mentir. Se dá porrada. O que o Sigurd fez? Levou 50. Ele levou 80. Ah, que cara canalha, velho. Ele foi caralho. E ele ganhou do cara. Alô, Ele por ganhou. que será, né? Óbvio, em dobro, né? Nossa, mas devia ser fácil conseguir 80 pessoas, né? Pô, me ver 80 cara pra sair na mão amanhã, sabe? Ele pra se matar. Não, mas é porque o cara é um líder, né? Da turma aí. Certo. Beleza, o que ele fez? Cortou a cabeça, decepou a cabeça do cara, como tá na imagem. Deus E o que ele fez? Colocou ele no seu cavalo pra expor pra galera. Nossa. E a cabeça tava podre. Tá. E o dente do dentuço feriu ele e ele foi infectado e morreu de sepse. Não. Ou seja, não seja traiçoeiro. Não fica contando vantagem. Não fica contando vantagem. E se inscreva no canal, né? Repetindo aí. Não cometa os erros dessa galera. Toma, E próximo. pra não tomar muito tempo de vídeo, o último de todos. Ele não tem nome. Porque ele parece meio tchola. Ele é meio irrelevante. Eu peguei uma das imagens aqui, porque as outras não eram tão boas. Mas pensa num cara grande. Muito grande. Certo? Certo. Ele é conhecido como o Grand Ferrer, que seria o Grande Ferreiro. Que teve a Guerra dos 100 Anos, né? Não sei se você sabe. 100 anos a galera se porrou aí, que é Certo. a Inglaterra e a França. E o que aconteceu? Esse ferreiro aí tava organizando uma revolta lá, tá ligado? Contra os nobres franceses. Só que depois ela se virou contra os ingleses, né? Porque eles eram os culpados. Né? Na guerra sempre tem confusão. E o que aconteceu? Ele, na revolta, ele estava defendendo ali uma fortificação e dizem que ele matou, tipo, mais de 80 pessoas. Deus é mais, mano. Ele era Tipo o Pedrinho assim, Matador. ele era uma pessoa, tipo, fala assim que ele matou sozinho 85 oponentes com um machado. Jesus a mais. Ele matou mais gente que o Kobe fez de ponto numa partida. Exatamente. E sexta conta de 2 em 2, velho. É, você vê. E ganhar de uma pessoa assim, fazer ela falecer é meio difícil. Ainda Acho mais que com depois da 10, você já fica Não. fácil, né? Uma já é difícil. Uma. Ah, mas eu não sei, nunca tentei, Conrado. Você tá falando com muito conhecimento de causa, cara. Não, mas o cara com armadura, um X1 igual ali,
Ah, não sei. Às vezes o cara manja muito, né? Beleza, ele era ferreiro, ele era grande e ele tinha muita vontade de fazer o que ele tinha que fazer. E, mano, ele foi mortalmente ferido, ele conseguiu ali a derrota e tal, né? A vitória, no caso, né? Não a derrota. Vitória, quer dizer, é a derrota dos outros. E ele ficou conhecido, tem estátuas dele lá em Rivencourt, na França, como um símbolo de resistência e tal. Mas o que aconteceu, como ele morreu, você nunca vai saber como ele morreu. Ele morreu porque ele bebeu água gelada. Ah, mano. Como assim, velho? Como assim? Explica isso aí, velho. Mano, ele bebeu água gelada, ficou resfriado, pegou pneumonia e morreu. Mano, o cara dominou, o cara protegeu a França, dominou os caras e morreu de água gelada. Não, e Não, antes disso, ele tinha, tipo assim, eles tentaram emboscar ele várias vezes na casa dele. E ele matava, tipo, as pessoas como se fosse nada. mano, o Pelo menos maior a parte inimigo mais dele é, gelada. tipo, gelado. É, sabe a pessoa que Ele eu matou comento? 85 pessoas. Ele matou mais pessoas do que a gente teve de seguidor durante muito tempo, Corrador. Exato. O Ai, ai. saldo dele na Terra deve estar muito menos, KDA. muito. KDA. A cadeia dele tá muito positivo, mas o saldo dele com o diabo tá altérrimo. Então, Murilão, é isso. Isso foi um piloto, foi uma gracinha aqui que a gente fez. Eu gostei bastante. Você Eu gostei gostou? bastante. Eu quero outros. Beleza. Esse outro que eu ia fazer ia ser muito sério, ia ter muito trabalho. Só Tipo assim, conta, mano, conta. eu conhecia a história do. O que eu sabia, as histórias, era do Oleg e do Gran Ferré, porque eu vi um meme do Gran Ferré. Tipo assim, mate 95 pessoas, faz não sei o que, faz não sei o que, morra porque bebeu água gelada. Eu falei assim, mano, que porra é esse cara? Daí eu fui pesquisar, entendeu? Mas é isso. O que você recomenda aqui do canal pra pessoa ver? Eu recomendo você. Eu recomendo? É, Veja o vídeo do Robôs versus Humanos, onde o Conradão, que é formado, dá uma opinião científica sobre o tema. É sou IAs contra especialista. pessoas. Ele é especialista, ele tem um artigo publicado. Veja Sou isso. científico. Vai estar aqui em algum dos cantos. Se inscreve aqui no canal, que vai estar aqui nesse canto aqui, ó. Exatamente. E assista nossos fios também. Assista os Reels. É bem variado, é bem surtido. Você vai Exato. gostar, tem para todos os públicos. Exato. É nóis. Tamo junto.